Aquela super bomba prevista para explodir no peito do Flávio Bolsonaro, como nós falamos no final de semana, começou a explodir. Porque enquanto o Flávio Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, tirando foto como garçom do Donald Trump, a Polícia Federal estava fazendo novos apupos em Cláudio Castro. Apupos relacionados ao escândalo do Banco Master. E aí começa todo o problema. Pelo seguinte, Cláudio Castro não era somente alguém que tinha relações institucionais com Daniel Worcaro, não. Ele tinha uma relação íntima. Talvez tenha até participado das festinhas do Daniel Worcaro. Eu quero essa lista das festinhas. Enquanto não tiver a lista dos nomes das festinhas do Worcaro, eu não vou me dar por satisfeito. Cadê o Léo Dias? O Léo Dias era financiado pelo Worcaro, aparentemente. Mas eu quero esses nomes. Mas enfim, voltando pra cá. O Cláudio Castro era íntimo do Daniel Worcaro. E nós vimos que o Flávio Bolsonaro também tinha intimidades com o Worcaro. E o escândalo do Castro com o Worcaro passa pelos investimentos da Rio Previdência em CDBs do Banco Master. O que agora precisa ser investigado é se Flávio Bolsonaro influenciou o Cláudio Castro a fazer os investimentos, porque esse era o esquema do Banco Master. Senadores e políticos graúdos de Brasília influenciavam governadores e prefeitos a investir fundos de pensão em títulos podres do Banco Master. E talvez o Flávio Bolsonaro tenha ido falar com o Worcaro para cobrar a parte dele do acordo com o Rio de Janeiro. Porque o governo do Rio de Janeiro era comandado pela família Bolsonaro. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Cláudio Castro participou das festinhas? Esse é o centro do vídeo. Like no vídeo se você gostou dessa operação e se inscreva no canal. O André Mendonça, ministro do STF, tomou uma decisão falando para a Polícia Federal realizar outra busca e apreensão da Polícia Federal na casa do Cláudio Castro. O Cláudio Castro ele deve estar assim, com estresse pós-traumático já. Igual você, que não pode ouvir aquele barulhinho do despertador, que em qualquer lugar você, opa. O melhor não é você acordar com um som, mas sim com as vibrações, porque é menos traumático. Quando eu acordava com os sons do despertador, eu não podia ouvir esse som na rua, que eu já ficava meio em estado de alerta. Imagina o Cláudio Castro, que está sendo acordado com a campainha tocando todos os dias, 6 horas da manhã, pelos agentes fortões da Polícia Federal. Isso já ficou de praxe, o porteiro já até conhece os agentes da Polícia Federal. Então eles foram lá por conta do escândalo do Banco Master com a Rio Previdência, que, como o próprio nome diz, tem a ver com os aposentados lá do Rio de Janeiro. Foram encontradas conversas nos telefones do Daniel Worcaro indicando que a relação do Daniel Worcaro com o Cláudio Castro não era somente uma relação institucional, não, era uma relação pessoal, uma relação íntima. Eles viajavam juntos, eles tinham encontros no exterior, pagos pelo banqueiro. E aí fica uma coisa muito esquisita, né? Será que a festinha do Daniel Worcaro foi o Cláudio Castro? Mas o Cláudio Castro tem cabelos pretos. O Worcaro gosta de loirinhas, mas enfim, não sei. Mas eles tinham aí uma relação íntima, picardias à parte. Havia essa proximidade. E aí que causa todo o problema para o Flávio Bolsonaro. Porque essa relação íntima do Cláudio Castro com o Daniel Worcaro tende a ser um problema para o Flávio. Pelo seguinte, a campanha do Flávio, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, já estava preocupada com a situação envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro. Advogados do Flávio Bolsonaro já falaram para ele, fique longe do Cláudio Castro, não apareça com ele. E a campanha estava já trabalhando para não somente criar esse cordão higiênico de isolamento contra o Cláudio Castro, mas pensar também em estratégias e respostas. Porque o Cláudio Castro ele tem muitos problemas, não só com o Daniel Worcaro, tem ali especulações de membros do Comando Vermelho dentro do governo dele, TH Joias, Rodrigo Bacelar, Hollenberg, é um problema imenso, que pode contaminar ainda mais o Flávio Bolsonaro, porque em Brasília, ao longo de todos esses anos do governo Cláudio Castro, alega-se ou especula-se que quem mandava de fato no governo do Rio de Janeiro era a família Bolsonaro. Que o Cláudio Castro era quase um fantoche dos Bolsonaros. Ela é uma marionete. E por isso, a contaminação de tudo o que acontecer com o Cláudio Castro é inevitável com o Flávio Bolsonaro. Porque ela era quase uma espécie de, entre aspas, laranja da família Bolsonaro no governo do Rio.
E esse é todo o problema para uma contaminação inevitável. Por que eu falo isso? Pelo seguinte, como que era